Eclesia, organismo ou organização. Qual a diferença? Você quer saber? Então fique aqui comigo neste canal. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e quero poder contribuir com este conteúdo com muitas pessoas. Mas para isso, eu dependo do seu like. Por que é importante o seu like, o seu comentário, a sua inscrição? Para que o YouTube reconheça e envie este material para outras pessoas também. É por isso que é importante quando a pessoa se inscreve, aperta o sininho, dá o like, deixa um comentário e eu te agradeço por tudo isso. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo, a nossa microaula, pois nós estamos aqui por conta do conhecimento, e um conhecimento que faça a diferença nas nossas vidas. Vamos lá? Eclesia, organismo ou organização. É bem verdade que existem muitas pessoas hoje saindo das igrejas, das organizações, porque eles passaram a entender que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é o corpo de Cristo, ela não depende de prédio, não depende de local. Logo, não precisam participar de uma instituição, de uma denominação. Esta decisão, ela é bíblica, ela tem apoio, os famosos desigrejados estão corretos? Vamos tentar entender a Igreja do Senhor a partir dos termos originais, eclesia e kahal. E aí definirmos o conceito, a natureza de cada uma delas, se há alguma importância em existir uma estrutura, uma organização ou não. Vamos ver? Eclesia não é eclésia, como alguns pronunciam. A pronúncia correta é eclesia, pois o sigma no grego não tem o som de Z. Eclesia significa chamar para fora, reunir a parte. Este termo foi utilizado pelos gregos para chamar um grupo à parte para formar um exército. Quando as grandes massas se reuniam na praça, estavam discutindo e ninguém chegava a uma conclusão, um líder chamava um grupo para ir das diretrizes. Esse chamado para fora da multidão, para estabelecer diretrizes, estabelecer padrão de conhecimento sistematizado, era uma eclesia. Esse termo significa assembleia, reunião, chamar a parte, se reunir fora de algum contexto que está ali aglomerado, pessoas, grupos, sociedades. Por isso que o termo ele é tão importante. Esse termo vem justamente dessa palavra aqui, ó, da preposição ek, que é para fora, e kaleo, que é chamar. Logo, eclesia seria chamar para fora. No hebraico é kahal. Esse termo kahal significa assembleia, congregação, reunião, exército. Esse termo também significa sinagoga, já que sinagoga tem um sentido de reunir juntos. Sim, que é unir, e agoge ou agein, que é conduzir para perto. No grego, sinagoga, sinagogem, significa assembleia, reunião também. Mas no sentido técnico, o termo sinagoga passou a representar os pequenos santuários dos judeus por conta da ausência do templo, a sinagoga. Então representa aquele prédio, aquele local. Assim como o nome igreja representa um corpo universal, como um espaço local. As pessoas costumam dizer, onde fica a tua igreja? Ou seja, o local que você congrega. Também pergunta assim, qual a sua igreja? Ou seja, qual a sua denominação? E tem a igreja no sentido amplo, universal, no sentido congregacional, no sentido físico, depende do contexto que você fala o termo igreja. Então vamos ver alguns textos no Antigo Testamento em que kahal tanto representa a sinagoga quanto representa a assembleia, a reunião, e é a eclesia do Novo Testamento. Gênesis capítulo 28, lekahal, em hebraico, que é a expressão que vem como sinagogas. Ele veio aqui como multidão de povos. Veja aqui, sinagogas etnon, multidão de povos. Eu vou dar um salto para o livro do Êxodo. Aqui tem a Assembleia da Congregação de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 6.
Quando você olha para o grego, está aqui, ó, pletes sinagogues huion Israel, dos filhos de Israel. Era uma sinagogues em grego. Mas em hebraico está aqui a kol kehal. Agora vamos para o livro de Levítico 4 e 13, dando salto. Se toda a congregação de Israel errar, veja, toda a congregação de Israel. Aqui, ó, passar sinagogue Israel é uma sinagogue. E em hebraico, ha-kahal. Veja que o termo está aqui. Vamos agora para Deuteronômio, vamos dar um salto, porque são muitos textos. Capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiver perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me diz, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Então essa ideia de juntar o povo, ajuntar, é reunir. Essa expressão aqui, olha, disse aqui, Remeran, que é o dia, né? Rete, estete, enantio, curiu, tuteu, o Senhor Deus, né? Nosso rimon em Horebe, te remera, te. Aí a palavra aqui, reunião, veio como eclesias. Aí a eclesia começa a aparecer. Eclesias, rodiente, Kyrios. E, mais uma vez, eclesiação, reunir, juntar, veio como eclesias e está aqui em hebraico, ha-ke-hel. Ha-ke-hel, já não é kahal, é ha-ke-hel, aqui, literalmente. Se você vai para o capítulo 5, 22, a palavra assembleia no monte no meio do fogo veio como sinagogue. Veja que de outro versículo, então, tanto faz dizer eclesia como sinagogue no Antigo Testamento, o sentido é o mesmo. E está aqui, ó, Keha Lechem, em hebraico. E se você vai para o capítulo 9, versículo 10, aí ele diz, no dia da Assembleia, aqui remera, que é dias, remera e eclesias. Eclesias apareceu. E aqui, em hebraico, hal, kahal, que é de trás para frente, né? Então, o termo ha, que é o artigo, a Assembleia, hal, que é artigo, kahal, literalmente. Quando você vai para Deuteronômio 18, versículo 16, só para finalizar aqui, ele diz, no dia da Assembleia, essa Assembleia aqui, ele colocou eclesias, mais uma vez, eclesias está aqui, em hebraico, ha, kahal. Veja que ela vai aparecendo, vai se repetindo aqui na Assembleia do Senhor. Assembleia do Senhor. Eclesia Kyriou, Assembleia do Senhor. E em hebraico, B, Kehal, Yud, He, Vav, He, que seria o tetragrama de Yahvé e Esfevá. Você vê mais uma vez Deuteronômio 23 e 2, que ele diz na Assembleia do Senhor. E Eclesia Kyriou, Assembleia do Senhor, e Bekahal, Yud, He, Vav, He. E mais uma vez, duas vezes, Yud, He, Vav, He, que é o nome de Deus, que seria Senhor e Yahvé. E aí você percebe que estes termos, eles têm uma importância, eclesia e kahal, mas ambos significam assembleia, juntamento, e no Antigo Testamento também era sinagoga. No Novo Testamento, nós só temos um lugar em que usa sinagoga para assembleia e reunião em relação à igreja, que é Tiago, capítulo 2, eu acho que é o versículo 2, quando diz, quando entrar alguém na vossa assembleia, tradução antiga diz, na vossa sinagoga, traduções modernas, na vossa reunião, outras diz, no vosso ajuntamento. Então, esse termo, ele pode ser ajuntar, reunir, congregar, reunir juntos. Alguns traduzem a palavra eclesia como sair para fora do mundo. Não é esse o sentido. A palavra significa reunir fora ou sair para se reunir, literalmente. Jesus disse assim, Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Por isso eu te peço, não os tires do mundo, mas os livres no mundo. Ou seja, então ele não pediu para tirar do mundo. E essa reunião é uma reunião em Cristo. Agora a igreja está em Cristo, assentada em Cristo, vivendo em Cristo, porque Ele é a nossa videira verdadeira. Esse seria o sentido mais ideal para a eclesia. Sair do sistema mundano, mas não do mundo,
né, que ele transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. O termo eclesia, um organismo ou uma organização. Um organismo é um sistema vivo, autônomo, interdependente, composto de células que cresce, se adapta e responde a estímulos. Exemplo, um corpo humano, uma planta, um animal é um organismo. Por isso que, espiritualmente, a igreja é um organismo. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Logo, o corpo de Cristo é um organismo vivo, porque ele está entrelaçado no Espírito Santo. Isso aqui é o que nos mostra a unidade da igreja. Ela foi batizada pelo Espírito para viver em um só corpo, em uma só dimensão. É isso que ele está dizendo. Nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, todos foram unidos em um só corpo. São muitos membros, mas um só corpo. Isso é o que define a igreja como um organismo. Nós podemos ver que organização é a estrutura social ou institucional composta por indivíduos ou grupos que colaboram para alcançar objetivos comuns, ou seja, têm o mesmo propósito, a mesma intenção, o mesmo objetivo, os mesmos ideais. Logo, uma escola é uma organização, um supermercado é uma organização, tem dono, tem gerente, tem subgerentes, tem liderados, tem vendedores. Uma escola tem a direção, a coordenação, diretores, supervisores, tem os alunos, seu corpo discente, o corpo docente. Uma igreja tem o corpo eclesiástico, tem a liderança, tem os liderados, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem a membresia. Uma igreja é uma organização. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Todos trabalhem com o mesmo propósito. Mas quando vos reunir, ou seja, existe a reunião e existe o conteúdo da reunião. E cada um traz um elemento diferente. E o versículo 40, que ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, tudo tem que ser bem administrado, porque tem que ter propósito, tem que ter edificação. Isto é uma organização. Por isso que a igreja ela começou a se organizar logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós podemos ver que Jesus passou 40 dias com os discípulos. Quando ele ascendeu aos céus, Pedro se levantou no meio da reunião e disse, é necessário que um ocupe o lugar de Judas. E aí fizeram um sorteio, se apresentaram 2 pessoas para ver qual seria o escolhido, fizeram o sorteio e depois oraram. Ali já foi a primeira decisão. A gente vê que no capítulo 5, a primeira disciplina na igreja acontece. Pedro estabelece sobre Ananias e Safira. Capítulo 6, existe a instituição dos diáconos, 6 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 15, tem a primeira assembleia para decidir o destino dos gentios dentro da igreja. Então a igreja foi se organizando através do tempo. Paulo escreve a carta aos Coríntios mostrando que os irmãos precisam separar o mantimento para contribuir com as igrejas pobres. Ele mostra que separe o dinheiro. Fala de lideranças da carta aos Tessalonicenses que precisam serem respeitadas e amadas. A igreja é uma organização também. Mas o que difere essa organização do organismo em relação à igreja? Uma igreja local é uma organização, mas que está dentro de um organismo que é a estrutura maior, que é o corpo de Cristo, que é universal,
que é único. Então, Cristo só tem uma igreja em termos de ser o seu corpo, o seu povo escolhido. Mas em termos de representação, tem muitas igrejas. Aqui é onde está o diferencial. E essas igrejas são organizações que fazem parte do corpo maior e único, que é a Igreja de Cristo Jesus. Antes de falarmos dessa tabela aqui, descrevermos a diferença entre organismo e organização, eu quero lembrar que eu tenho uma comunidade, a comunidade EBD da Unifatel. Você pode assinar essa comunidade, tem um link aqui abaixo para você ter acesso, e você vai ter por 3 meses aulas comigo completas da lição, comentadas capítulo por capítulo, tópico por tópico, e recebe todo o material dentro do grupo do WhatsApp que nós criamos para isso. Lá você recebe um link com os slides em PDF, PowerPoint. Então eu conto com você, a sua inscrição, um valor irrisório, muito simples, simbólico, não paga um hambúrguer natural. Mas eu quero contribuir com o seu crescimento, mas preciso da sua ajuda para poder pagar esse estúdio no qual estou gravando esta aula para você. Organização e organismo. Qual a diferença? Isso aqui é importante porque quando nós distinguimos as diferenças da igreja, a eclesia, como organismo, ela é um sistema. Sistema, sim, ela é um sistema vivo. É o corpo de Cristo, é um sistema divino humano, porque ela é o corpo de Cristo, o Espírito Santo está nela habitando, as leis são próprias, é do próprio Cristo, ela não tem leis externas. Quem rege o corpo de Cristo são as leis do Espírito. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7:8 de 5 leis, e a última lei é a lei do Espírito que nos dá vida em Cristo Jesus. Somos regidos pelas leis do reino. A igreja, quanto à sua natureza, ela é mística. Mística porque é um mistério. Paulo diz que a igreja é um mistério em Efésios 5. Ela é única porque Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Ele só tem uma, ele não tem 2, 3 ou várias. Cristo só tem uma igreja na terra. Ela é universal porque ela está espalhada pelo mundo todo. E aí que ela é um mistério, porque não sabemos até onde ela está e quem são as pessoas. Ela é universal, ela é única, ela é mística. As metáforas que representam este organismo, esse sistema vivo. A videira, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, todo ramo que está ligado em mim. A videira é apenas uma, a videira verdadeira. Então os ramos precisam estar conectados, todos no mundo todo, na videira, recebendo a vida de Cristo, a seiva que está passando para que o galho receba vida e frutifique. Outra metáfora riquíssima que representa que a igreja é uma só e universal é o corpo de Cristo. A ideia de corpo é uma metáfora muito perfeita, essa tanto da videira quanto de corpo. E a igreja como organização, a eclesia como organização, é uma reunião de pessoas, é onde se reúnem pessoas, aquele ajuntamento com dias, horas, princípios para serem estabelecidos ali. Uma organização humana, é um sistema humano, porque ela é composta de pessoas, alguém que a representa diante da sociedade, alguém que responde por ela, e isso faz com que ela funcione em um local que às vezes é alugado, às vezes é comprado, prédio, num espaço. Então ela é um sistema humano, tem dias e horas, esse espaço precisa ser mantido, energia, água, segurança e uma série de coisas, né? Então é um sistema humano. E quantas leis são externas? A igreja, como um sistema, uma organização, ela não tem leis internas. As leis internas são espirituais, que ela obedece. As leis externas que estão fora dela. Ou seja, como organização, ela recebe ordens de outra congregação maior, ela recebe ordens de uma convenção, ela recebe ordens da igreja mãe, aquela pequena comunidade, e ela depende das leis locais humanas. Ou seja, ela tem que estar submissa às exigências do governo, e aí vem CNPJ, vem algumas responsabilidades. Ela depende de leis externas.
externas à organização. Já o organismo não, depende exclusivamente das leis divinas. Quanto à sua natureza, a igreja, como organização, ela é natural, porque ela é feita de pessoas, ela é múltipla, existem muitas reuniões, muitas congregações, muitas assembleias espalhadas pelo mundo, e ela é local, que ela está apenas naquele local onde ela chegou ou pôde chegar fazendo missões. E quantas metáforas da organização? Rebanho. O rebanho é uma metáfora perfeita da organização, porque ela depende de um pastor, de um líder que o conduza. O pastor, ele é responsável por proteger, conduzir e alimentar o rebanho e estabelecer as regras sobre as ovelhas, debaixo do comando dele, da sua voz que ela segue. Uma hora ele leva para o aprisco, outra hora para os pastos verdejantes, mas o rebanho está debaixo da orientação de um pastor. Então isso representa muito bem a ideia de organização, porque indica liderança. Família, outra metáfora perfeita. Nós somos a família de Deus. Efésios 2. Aqui está uma representação de um padrão de organização. Não existe lugar melhor para mostrar o princípio de autoridade, de valores, de regras do que família. Uma família é um sistema que depende de muitas regras para poder sobreviver. E aqui nós mostramos essas metáforas para você ver a riqueza da igreja como organismo e organização. Não dá para pensar em igreja somente como organismo, que aqueles que acham que não precisa estar em uma igreja se reunindo, porque ele é a igreja, vivendo só, sem liderança, sem pastoreio, sem participar de Santa Ceia, fazendo tudo por conta própria, está agindo de forma contrária às Escrituras, porque a Bíblia diz que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E Jesus observou a multidão e sensibilizou-se por ela, porque as viu como um rebanho sem pastor. Então é necessário que haja pastoreio, liderança espiritual, e o Senhor, subindo ao alto, concedeu dons aos homens, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Todo organismo é organizado. O nosso corpo, ele é todo interdependente, um membro do outro. Não pensem em ser igreja isolado, que isso não era igreja. Igreja é comunidade. Que Deus abençoe você. Te aguardo para o próximo encontro no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever em nossa comunidade. Um grande abraço.